meus jovens ouvintes. Isto é um disclaimer antes do Gibfire começar. Vocês estão ouvindo um novo bloco aqui no Gibfire, como todo novo título lido aqui no Gibfire, é se inaugurado um novo bloco. Aqui no caso seria o bloco dos Novos Mutantes, mas ele está calcado no universo dos X-Men. Então, se você vem acompanhando toda a nossa Reading Order, nosso guia de leitura aí dos X-Men, vai estar aqui embaixo na descrição, né? Pois esse seria o vídeo número 14 dos X-Men. Então ali vai estar a legendinha do X-Men parte 14, mas é a parte 1 dos Novos Mutantes. Então vamos lá, bom programa pra vocês e a gente se vê por aí daqui a pouquinho, começando. Gibfire, Novos Mutantes, a renovação. Gente, no último podcast de X-Men, a gente sobrevoou ali a ninhada. Se vocês bem se lembram, o último capítulo é os X-Men voltando para a Terra, mas porque o Xavier está contaminado pela ninhada. Mas quando eles chegam lá, tem uma equipe novíssima de mutantes vivendo na mansão, como se fosse, quem são vocês? Nós somos moradores aqui. Então, se você tá lendo só a Uncanny, fica meio, what the fuck, man? What? Que aconteceu, né? Mas então, pra você saber isso, você tem que ir pro primeiro spin-off oficial de X-Men. Por quê? Nesse ponto já existia algumas minis que brotaram, né, da revista do X-Men. Por exemplo, teve a mini a revista da Cristal, né? Mas a revista da Cristal não era assim um spin-off de X-Men por si só, porque a Cristal era mais um spin-off do universo Marvel, porque ela chega a enfrentar o Galactus, né? Então, embora ela seja mutante, ela não estava dentro do contexto mutante, né? Ela só foi vir para o contexto mutante mais para frente. Teve as minis da Illyana, teve a mini do Wolverine, né? Então, por isso que eu estou usando o termo spin-off oficial, porque é realmente uma revista mensal de mutantes para ajudar no universo mutante, sabe? E não essas outras especiais que eu acabei de citar. Mas tendo isso em mente, a gente já podia imaginar que ia acabar nisso. Por quê? Lá na Uncanny e também no nosso podcast de X-Men, a gente viu que tinha algumas coisas assim que era citado meio que jogado, assim. Por exemplo, o Xavier estava lá mal pela morte dos X-Men, né? Entre aspas, né? Porque lembra que teve aquela arapuca da ninhada com a irmã da Lilandra, e daí só o Xavier volta, né? Porque ele já estava infectado. O resto foi tudo levado. Então, o Xavier acha que todo mundo morreu, inclusive a Lilandra, né? Então, nesse marasmo do Xavier de pensar que tá todo mundo morto, até a Moira chega pra ele e fala, você não quer dar um pulo lá no Quarteto Fantástico? Parece que o Quarteto Fantástico achou uma mutante que controla a mente, né? E o Xavier fala, não quero saber disso, né? Ora, pois, aqui, nessa Epic Collection dos Novos Mutantes, a renovação, a gente tem essa história compilada, que é uma Marvel Team Up. Acho que é a Marvel Team Up número 100, se não me falha melhor. E lá, então, tem toda a historinha do Quarteto Fantástico, vendo um contrabandista sul-coreano ali, vietnamita, fazendo contrabando de pessoas, bababá. E tem a Karma ajudando esse contrabandista, que no caso é o tio dela, né? A Karma é o nome mutante, né? O nome humano é a Shinkonwa, alguma coisa assim.
E tem toda ali uma parada que ela tem o irmão, né? Mas o irmão é tipo uma contraparte dela. E no final dessa Martin Up, ela acaba se unindo com o irmão, né? Virando o Yin e Yang dessa entidade que é a Karma. E ela consegue, né, salvar os pequenos irmãos dela. É muito triste a história dela, né? Que viveu lá na Guerra do Vietnã e tal, perdeu a família e só sobravam esses pequenos irmãozinhos para ela. E daí, a gente já pode entrar daí, sim, na graphic novel, Os Novos Mutantes. Ela é escrita pelo nosso papai querido Chris Claremont e desenhada pelo Bob McLeod. Cara, que desenho foda, viu? McLeod ou Sinclair? Agora, deixa eu só conferir aqui o nome dele, dessa lenda, porque o desenho dessa novel é assim, foda, mas foda pra caramba. O que eu já tinha comentado também, né, que eu adoro essas anuais, essas graphic novels separadas, porque eles realmente, os desenhos têm tempo para fazer desenhos inacreditáveis, né? É o Bob McLeod mesmo. E não deu outro. Nessa graphic novel dos Novos Mutantes é assim, foda, um desenho muito foda mesmo. Então a gente começa vendo assim as introduções dos mutantes. Então a Moira, ela acha lá a Rainey Sinclair, que está sendo perseguida porque ela é meio que uma menina loba, menina fera, né? Ela está sendo perseguida, obviamente, por fanáticos religiosos. A Moira dá um X pra lá neles. O Berto, ele é um brasileiro, olha só. E a nossa primeira cena dele é ele sendo jogador de futebol aqui no Rio de Janeiro, acreditem ou não. Ele é filho de um magnata, né, o Julian Sandoval da Costa. Então ele sempre foi muito abastado. Ele tem o poder, né, de invocar os poderes solares, né, que dá para ele super resistência e super força, né, e ele fica naquela forma sombria dele. Já o Sam Gutierrez, ele vive nos subúrbios dos Estados Unidos, nos rincões dos Estados Unidos. Ele trabalha numa mina com o pai dele. Tem a minha preferida, que é a Danielle Moonstar, a Mirage. A Mirage é do povo nativo dos Cheyenne, povo nativo americano, uma das tribos nativos americanos, e ela tem o poder de desvendar os piores medos da pessoa e trazê-los isso em forma de uma miragem. Todos esses novos mutantes, eles estão sendo assim visados pelo Alexander Pierce. Para quem não lembra do Alexander Pierce, na saga da Fênix Negra, ele era aquele rei branco, que era assim um androide. O Wolverine tentou cortar o braço dele e daí ficou tudo metálico, assim, ele era meio um ciborgue, assim. Não tem outro, ele tá com um projeto paralelo aí do Clube do Inferno. Nem os outros estão sabendo, mas ele tem esse plano assim de pegar os mutantes e fazer um assalto squad com eles, né? Então ele tá avisando todo mundo ali, né? E o primeiro que ele consegue angariar é o Sam Gutierrez, né? Então a gente vê a Moira conseguiu convencer o Xavier, né, de voltar a mexer com mutantes, principalmente quando ele vê que tá todo mundo meio passando por maus bocados, estão sendo perseguidos pelo Alexander Pierce, e ele vai pegando todo mundo. Então, ali cada um tem uma historinha, e daí tipo uma motivação diferente para se aliar ao Xavier. Por exemplo, o Roberto perde a namorada, a Dani perde o seu tio, que é quase uma figura paterna para ela. É engraçado, tem uma homenagem à Fênix Negra também, que eles estão enfrentando os capangas do Clube do Inferno. Aí a Dani vai usar o poder dela de transmutar o maior medo dos caras, e quando ela transmuta, é o Wolverine. Então uma puta homenagem para aquela cena, né, do Now is my time.
My turn, né? Agora é minha vez, do que o Wolverine sai massacrando todo mundo naquele clube do inferno, né? E isso gerou o maior medo mortal nos capangas do clube do inferno. Então foi muito legal essa pequena homenagem aí da Fênix Negra. Então todos eles ali se unem, né? Trazem, né, o Sanguinary de volta pro lado bom. Tem um quebra-pau muito doido ali com os capangas e tal, e eles desmantelam, né, esse projeto paralelo aí do Alexander Pierce, e todos eles vão embora para casa. Aí no final tem mais uma homenagem, mas agora uma homenagem ao Jack Kirby e Stan Lee, que o Bob McLeod e o Chris Claremont repetem exatamente a mesma cena do primeiro Uncanny X-Men. Na X-Men número 1 tem exatamente a mesma cena, que é o Xavier: atenção, mutantes, por favor, se apresentem aqui na sala não sei o que, em tantos minutos, né? Então tem essa homenagenzinha ali que é, assim, muito fofo, assim, né? Daí chega, não os X-Men, mas sim os Novos Mutantes. Voltando a dar uma contextualização, né? Porque eu comecei já a falar da história, mas contextualizando, depois de Fênix Negra, o X-Men estava imbatível. Ele era o campeão de vendas, seja Marvel, seja DC, seja dentro da Marvel. Ele era, assim, imbatível. Era a revista que mais vendia de longe. Tanto que uma frase que o diretor de Guardiões da Galáxia, né, diz que o Chris Claremont mudou tudo nessa época, né? Ele revolucionou tudo. Então o X-Men tava vendendo pra cacete, e logo, né, os produtores executivos da Marvel olham assim e falam assim: nossa, X-Men tá dando muito certo, o que a gente faz? Mais X-Men. Então é disso que se trata, né, esse spin-off. E não só esse spin-off, todas as revistas paralelas ali, as minis, né, eles tentando capitalizar exaustivamente e de qualquer maneira em cima dos X-Men. Hoje é de qualquer maneira, mas naquela época você vê que tinha, assim, um apreço, um cuidado melhor com a franquia, né? Tanto que eles fazem uma reunião, eles perguntam assim: Chris Claremont, o que a gente faz? A gente podia, sabe, o teu time de X-Men, ele é muito foda, mas ele tá, assim, ele se elevou num patamar muito gigante. Ele tá no espaço, ele tá matando deuses intergalácticos, ele está viajando em multidimensões, né? E é uma equipe muito universal. Por que a gente não faz um X-Men como antigamente, como a primeira classe, né? Que a primeira classe é o Xavier com seus aluninhos, né? Tinha até formatura. Então é daí que parte essa ideia de fazer os Novos Mutantes, de trazer back to basics, né? De volta ao básico. Fazer uma equipe de adolescentes, com dramas adolescentes, passando pelas aulas do professor Xavier na escola Xavier, né? E devo dizer que a ideia dá super certo, dá muito certo. O Chris Claremont, ele é foda. Então ele agora ganha 2 títulos. Ele tá fazendo Uncanny X-Men, os spin-offs, e agora mais uma série paralela, que é Os Novos Mutantes. De começo, tem, assim, continuações dos plots jogados ali na Uncanny, né? Por exemplo, já foi falado de alguns mutantes na Uncanny, e também tem aquele plot solto ali da ninhada, né? Que o Xavier tem infectado. Então tem algumas coisas estranhas, que meio... What? O que está acontecendo aqui? Que só quem tá lendo, no caso, né, a Uncanny, vai entender um pouco. E também tem um detalhe que a
a sala de perigo aqui, ela tá criando aquelas ilusões, né? Então a gente já pode, fazendo uns robôs muito louco lá, né? Então a gente já pode induzir que agora a sala de perigo já está assim, aprimorada com a tecnologia Shi'ar, né? Eu não lembro disso acontecer antes, mas agora está acontecendo, o que deixa os treinos dos X-Men muito mais assim doidões, né? Porque antes era mais um treino de atletismo, com obstáculos e alguns projéteis voando no X-Men. Agora vira assim uma coisa de qualquer coisa que você possa imaginar, os X-Men conseguem treinar contra. Continua os plots daquela lei de registro. Por exemplo, o senador Kelly já passou lá daquela Dias de Futuro Esquecido, então agora tá assim, tem ali todo um subplot do Peter Garrett também tentando fazer o controle sobre os mutantes, né? O que continua aqui. Então você vê que as histórias da Uncanny X-Men e Novos Mutantes quase que são coligadas. Se você decidiu não acompanhar a outra, é meio que você perde alguns plots que o Chris Claremont está desenvolvendo na outra revista. Então isso é meio... Ao mesmo tempo que é muito legal, é meio fadinha para quem só quer ficar no básico, né? Mas por enquanto é isso, meu pessoal. Vamos ficar com isso de Novos Mutantes por enquanto. Eu acho que era muito importante essa graphic novel, introduzindo toda a galera, introduzindo entre aspas, né? Porque o Claremont safadinho já vai introduzindo eles antes, né? Para depois fechar nessa graphic novel maravilhosa, né? E dar o pontapé inicial nesse spin-off que já dura só até hoje. O desenvolvimento dos Novos Mutantes eu vou deixar um pouco mais para o segundo programa, que sai em 3 dias. Então a gente se vê lá. Por enquanto fica assim, voltamos ao começo, voltamos para a escolinha, voltamos com o ritmo jovial, por assim dizer, né? Tentando resgatar esses primórdios. Mas já vou dar um spoiler. Não vai ficar tão básico assim. Falou!